Há três poemas do livro chamado Taipografia, de Fernanda Marra, publicado pela Martelo Casa Editorial, que também se chamam Taipografia. Deste livro Taipografia, de Fernanda Marra, na aula anterior, eu fiz o trabalho de vocalização e de análise do poema Biônica, que se encontra na segunda parte do livro, chamada Garatuja de Lama. Fiz isso junto com um poema sem título do livro Lâminas, de Jane de Souza, e do poema Modus Operandi, de Thaís Monteiro, do livro homônimo ao poema. Biônica. Delírio de formiga já foi assim, carcaça estirada ao sol, pousando de lagartixa no jardim. Agora, nem é preciso se espremer pelas frestas. O sol abrasa tudo, expõe a todos, penetra a mais recôndita aresta. Quem está na chuva finge, quer se bronzear. Problema são os trópicos, o envelhecimento precoce, as doenças venéreas, o câncer na superfície, no rabo e por dentro da pele, os raios UVB e UVA. Olá, eu novamente. Neste vídeo eu comecei de um modo um tanto quanto diferente, como vocês puderam observar. Eu fiz uma apresentação e nessa apresentação eu chamei a atenção para três poemas com o mesmo título, Taipografia, do livro de Fernanda Marra, que também tem o mesmo título, Taipografia. E isso significa que devo me remeter a isso logo mais, e é o que eu farei. Além disso, na minha apresentação, eu retomei o poema Biônica, do mesmo livro, Taipografia, que está na segunda parte do livro, chamada Garatuja de Lama, para que vocês observassem o texto na tela, ainda que o texto tenha aparecido em movimento, né, com um efeito de animação, enfim, enquanto eu o vocalizava, diferentemente do que aconteceu na aula anterior. E era essa a finalidade, apenas mostrar o texto para vocês enquanto eu vocalizava. Dos poemas chamados Taipografia, do livro homônimo de Fernanda Marra, eu chamo a atenção que eu não vou falar de todos, não vou tratar de todos aqui, vou tratar especificamente de um. Antes disso, digo que os três poemas estão distribuídos nas três partes. Há um poema chamado Taipografia em cada parte no conjunto do livro. A primeira parte, em chão batido, Taipografia. Na segunda parte, aquela mesma em que está o poema Biônica, parte chamada Garatuja de Lama, mais Taipografia. É desse que eu vou tratar. E na terceira parte, mais chamado Taipografia, a parte se chama Noites e Quietais. Para o meu comentário, eu quero fazer uma observação que também interessa a respeito da vocalização que tornei a apresentar com o texto em animação na tela de Biônica. É que, embora poetas escrevam de maneira versificada, de uma maneira que marque o corte entre as linhas, que assinale que a cada linha na progressão textual há um verso, que produza um andamento, que é a passagem do ritmo de um verso para o ritmo de outro verso, um andamento cujo corte marca um ligeiro intervalo, sobre o qual eu venho chamando a atenção na vocalização, que chamei de cortada, e que o professor Tom também comentou. Embora isso não significa que poetas, ao vocalizarem os próprios poemas, necessariamente fazem a vocalização com essa marcação, ou seja, dando ênfase à vocalização cortada.
Eu nem sei, não me lembro de ter visto ou de ter ouvido a Fernanda Marra vocalizando seus poemas para observar se ela faz esse tipo de vocalização que estou apresentando. A mesma coisa serve para o poema sem título que apresentei na aula anterior, junto ao poema Biônica de Fernanda Marra. O poema sem título era de Jane de Souza, do livro Lâminas, e também para o poema Modus Operandi, homônimo ao livro de Thaís Monteiro. Elas podem ter um outro tipo de vocalização. A performance pode ser diferente. No caso de compreender melhor isso, eu remeto vocês, à guisa de convite, a visitarem a playlist Corpo Quarentena, desta ação do Corpo de Voz. A playlist está escrita aí em nosso canal como hashtag Corpo Quarentena, e verifiquem alguns tantos vídeos, né? Algumas tantas apresentações, algumas performances de vocalização. O professor Tom sugeriu que fizesse isso a título de exercício a respeito das 3 aulas que ele apresentou. E isso também é importante para que ao final vocês produzam seu vídeo e nos enviem para que o Corpo de Voz o publique aqui em nosso canal. Essa será uma outra fase da ação Corpo Quarentena. Mas eu estou chamando mais atenção disso porque há pessoas que vocalizam um poema com uma performance um tanto quanto dramática, no sentido de teatral, como num monólogo de teatro. Se vocês procurarem um vídeo postado pela Corpo Quarentena, aqui no Corpo de Voz, de Thaís Monteiro, vocês vão observar isso. Vocês vão observar isso também no caso do Tom, em 3 situações, 3 vídeos. Um vídeo em que está postado, é o primeiro que a nossa ação publicou, em que está postado o Nilson, que é o autor do poema, o Nilson Carvalho, ao lado, na edição do vídeo, do Tom. Um segundo em que o Tom vocaliza um poema do Armando Freitas Filho, e um terceiro que o Tom vocaliza um poema de sua autoria. Aquele tipo de vocalização se aproxima, né, nos 3 casos do Tom, no caso da Thaís, no caso da Thaís mais propriamente dito, e mais especificamente no último, no terceiro caso do Tom, se aproxima muito disso que eu estou chamando de vocalização dramática, com um teor um tanto quanto teatral, como disse, semelhando um monólogo que se faz no teatro. E para tanto se usa alguns recursos, né? Um figurino. O Tom com o Nilson usa uma espécie de turbante para fazer a apresentação, ficam sem camisa ou camiseta. Da segunda vez, o Tom não usa esse tipo de recurso de figurino, mas da terceira vez ele volta a ficar sem camisa e pega uma jarra com café diluído em água e fica derramando sobre a cabeça. A Thaís se deita, pega um cigarro, está vestida de um modo específico enquanto faz a sua vocalização. Quer dizer, alguns elementos da própria prática teatral são trazidos para a vocalização nesse tipo de caso. Elementos de figurino, elementos de cenário, que terminam compondo uma cena. E isso o Corpo de Voz costuma fazer presencialmente em suas apresentações. Não com os requintes de edição de vídeo, que é um outro tipo de trabalho performático, como por exemplo o segundo vídeo do Tom, ele aparece com ele mesmo. Há uma duplicação da imagem dele, vocalizando um poema com ele. Ora, um Tom faz uma parte do poema, ora o outro Tom faz outra parte, ora eles vocalizam junto. Esse tipo de coisa o Corpo de Voz não tem presencialmente como fazer, é preciso de recursos de tecnologia de áudio e de vídeo, tecnologias digitais para tanto. Então, e vocês podem observar outros tipos de casos assim. A performance
ter um perfil um tanto quanto teatral, dramático, à guisa de monólogo, com recurso a figurino, cenário, montando uma cena. E às vezes a performance se mantém dentro deste campo de vocalização que estou apresentando de performance, sem cenário, sem figurino específico, ou com um cenário e um figurino específico, no entanto, sem um recurso de vocalização dramática que lembre uma prática de monólogo teatral. Então, isso é muito variável. E assim é variável a vocalização de poetas, quando os poetas, as poetas também, todas, fazem a sua vocalização dos poemas que escreveram, apesar de versificados. Então é preciso ter isso em mente. Agora eu vou fixar para vocês na tela o poema Taipografia, da Fernanda Marra, e a minha cara está ficando bem grande no vídeo, porque eu estou me esticando para pegar o livro, embora não vá aparecer para vocês eu vocalizando com o livro na mão. O que vai aparecer é o poema na tela, para vocês acompanharem mais de perto minhas considerações. Às vezes eu gravo o vídeo e cometo isso, né? Deixo um livro lá distante, aí me estico todo e fico pensando, nossa, vou fazer o vídeo e não vou nada. Vai que isso entra na performance. Enfim, o poema é Taipografia, como eu disse, é a Taipografia da segunda parte, Garatuja de Lama, do livro que também se chama Taipografia, conforme eu também já disse, da Fernanda Marra, publicação da Martelo Casa, editorial de 2019. O poema está na página 45. Vou deixar o poema na tela enquanto vocalizo e comento. De imediato, a vocalização. Taipografia. Morando em palavras, de taipa com bagaço, sem paredes, nem forro, nem viga, a pauta é o imundo a céu aberto. A contingência me lê, outro idioma me abriga, outro idioma me desabriga. De imediato quero comentar este verso final, que acabei de vocalizar, no conjunto dos 6 versos desse poema, é um poema breve, que você pode vocalizar outro idioma me abriga, e na sequência outro idioma me desabriga, ou outro idioma me abriga, e na sequência me desabriga. Então somente assim, outro idioma me desabriga, ou só uma parte, me desabriga. Tanto faz a escolha que você vai fazer. De imediato, eu quero chamar a atenção, aliás, para uma coisa sobre esse poema, porque ele me parece um poema mobile. Um poema que eu muito bem poderia mobilizar versos em certas posições sem causar um efeito drástico de quebra do sentido, quiçá sequer causando efeito de quebra do sentido no poema, inclusive sem causar efeito drástico e também, quiçá, sem sequer causar efeito de quebra do ritmo. Se eu vocalizasse o poema assim, observem, o poema está na tela conforme escrito e publicado. Mas observe como vou fazer. A contingência me ler, outro idioma não é ler, é ler. De novo, a contingência me lê, outro idioma me abriga, outro idioma me desabriga, morando em palavras, de taipa com bagaço, sem paredes, nem forro, nem viga. A pauta é o imundo ao céu aberto. E aí eu estou lendo este poema, este verso, que é o quarto, a pauta é o imundo ao céu aberto, algo que deslocado, como uma espécie de sentença aposta, né, em aposição.
Aposta ao quê? Em aposição ao quê? A este dístico. A contingência me lê, outro idioma me abriga, outro idioma me desabriga. E como aposta em aposição a este dístico porque dois versos, poderia também vocalizar a contingência me lê, outro idioma me abriga, outro idioma me desabriga. A pauta é o imundo a céu aberto, morando em palavras de taipa com bagaço, sem paredes, nem forro, nem viga. De todo modo, eu não estou sugerindo a ninguém desmontar o poema da autora, de forma nenhuma. Eu estou mostrando como o poema é um mobile, como esse poema, se valendo de uma palavra-chave aqui dele, contingência, ele produz uma imagem e uma dinâmica do porvir, do que tem possibilidade de ser, do que vive ou está em estado de potência, mediante uma mudança observada, uma condição de vazio diante da linguagem, uma condição de linguagem que a tudo perdeu, diante de um mundo que é todo arruinado, um mundo derruído, um mundo em monturo, imundo, que não sabemos muito bem para onde vai, no que vai dar, até onde chega, porque pode acontecer algo, alguma coisa, uma mudança, a permanência pode inclusive se manter a qualquer momento. É muito contingencial tudo que acontece aqui, e ao que me parece, no trabalho da construção do sentido e do ritmo, você secciona 3 versos e 3 versos, conforme fiz aí, e consegue mobilizar os 3 versos finais, porque são versos que se sobrepõem, eles estão todos apostos entre si, como se um fosse uma sobre-imagem do outro. A pauta é o imundo a céu aberto, a contingência me lê, outro idioma me abriga, outro idioma me desabriga. Outro idioma me abriga, me desabriga, como eu disse que também pode ser. Esses poemas, eles estão apostos, como se, na maneira que eu disse, dessem a imagem do outro de uma outra maneira. Esses versos, eles são extremamente paratáticos. E aí retomo o meu comentário do vídeo anterior, sobre o verso paratático, a paratasse, essa estruturação sintática, a respeito do que eu falo de versificação, da maneira como eu emprego o sentido de paratasse em versificação, tratando evidentemente de poesia, que é a arte verbal em que a versificação acontece, pelo menos via de regra, na prática histórica. A paratasse faz com que os versos tenham uma unidade de sentido coincidente com a unidade sonora que é o próprio verso. Já chamei a atenção de vocês que o verso se basta com unidade sonora. O exemplo aqui no próprio poema. Morando em palavras é uma unidade sonora que ela mesma não tem sentido. Você pensa o que está morando em palavras, quem mora em palavras. E faz o quê? Por conta da reduzida de gerúndio, que implica uma reduzida do tipo adverbial indicando modo, morando em palavras, vivo assim, vivo assado, mas também pode implicar causa, consequência, faço isso, faço aquilo, mas quem mora em palavras, ou o que mora em palavras, e como mora, de que modo, ou o que faz, como faz, entende? O verso propriamente dito não é uma unidade de sentido, mas é uma unidade sonora. A prática mais regular
da Fernanda Marra, esse trabalho, conforme eu chamei a atenção no vídeo anterior, e isso também pode ser visto na poesia da Jane de Souza, da qual voltarei a falar, e também da Thaís Monteiro, da qual igualmente voltarei a falar, mas não neste vídeo, é de hipotasse, numa forma que, conforme também disse no vídeo anterior, um verso é dependente de constituição de sentido mediante um verso, pelo menos, imediatamente anterior. Pelo menos, pode até ser em relação a versos mais anteriores. Quer dizer, um verso subordina e o outro é subordinado, ou outros são subordinados. Há essa relação de subordinação semântica entre os versos para produzir sentido. E não necessariamente uma subordinação do tipo das sentenças subordinadas, das chamadas orações subordinadas. Não necessariamente do tipo. Porque quando se diz morando em palavras, de taipa com bagaço, de taipa com bagaço é adjunto das palavras. Apresenta um aspecto, caracteriza, adjetiva, digamos assim, as tais palavras. São palavras feitas de, como se diz, taipa com bagaço. São palavras dessa maneira. Palavras que contêm consigo uma técnica. A taipa é uma técnica e muitas vezes é chamado o produto dessa técnica, como a casa de pau a pique, propriamente de taipa. Né? Chamamos que uma casa de taipa por conta da técnica aplicada, como a casa de pau a pique. Então, precária, basicamente esquelética em estrutura, e mais precária ainda porque feita com bagaço. Né? E mais precária ainda quando se continua no verso seguinte apresentando aspectos, características, quando se continua algo que adjetivando, por assim dizer, as palavras, ainda se diz que essas palavras de taipa com bagaço são palavras sem paredes, nem forro, nem viga. É um todo, como eu disse, esvaziado, dessorado, em ruína. Né? Esse tipo de procedimento em que o verso 2 e o verso 3 completam o verso, não o verso 1, mas uma parcela do verso 1, uma parte do verso 1, a sequência do verso 1, que é em palavras, dizendo o que são essas palavras, do que elas são feitas, como elas são. Né? Tanto as palavras passam a ter sentido por conta disso, um sentido peculiar, específico, e essa relação é subordinada, quanto o que se diz depois é subordinado às palavras, porque de taipa com bagaço faz você imaginar, tá, mas aí o que é de taipa com bagaço? Ou sem paredes, nem forro, nem viga, faz você imaginar, mas o que é sem paredes, sem forro, nem viga? As palavras. Então esses dois versos se subordinam imediatamente ao primeiro. Então, o segundo imediatamente ao primeiro, e o terceiro ao primeiro, saltando o segundo, mas não indiferente ao segundo. Então, é esse processo que eu falo, e que a Fernanda faz o corte dessa maneira. Ela faz o verso até uma determinada extensão verbal, de sentido incompleto, e cujos versos posteriores vão ter uma dada extensão verbal não muito distinta do verso de abertura, e que vão, por esse processo hipotático de subordinação, mas não como são as orações subordinadas, se complementando, organizando um sentido. Ainda assim, não sabemos quem, morando em palavras de taipa com bagaço, sem paredes, nem forro, nem viga, quem é que está morando? Quem mora aí?
né? Não sabemos, na verdade, quem causa algo assim. De que modo o que ou quem está assim, morando em palavras. A contingência me lê morando em palavras de taipa. Tarará, tarará, tarará. Eu estou morando em palavras de taipa, com bagaço sem paredes, nem forro, nem viga. E há um outro agente, a contingência, que está nesse estado constante de possibilidade de vir a ser, de por vir, que não sabemos se será ou não. A contingência me lê nesse estado. Ela me vê nesse estado, deixando-me também nessa possibilidade constante de vir a ser, de por vir. E daí aparece uma outra linguagem, uma outra língua, um outro idioma que me abriga, que me coloca aí dentro. E que, portanto, simultaneamente, me desabriga do que eu tinha de linguagem, de língua, de idioma. Essa construção dos 3 primeiros versos, ela necessariamente não produz o efeito de mobile do qual eu falei, porque os versos estão muito vinculados, esses 3 primeiros, uns aos outros, constituindo sentido. É preciso da paratasse para fazer essa constituição. E também vai ser lá toda a paratasse que faz isso. Né? Mas é preciso da paratasse para isso, de os versos terem sentido completo, coincidirem a unidade de sentido na unidade sonora para fazer o trabalho de mobilização. É preciso haver isso. No processo hipotático, não. No processo hipotático, carece que o verso seja lido sempre em condição do verso sempre em condição dos versos que estão na relação subordinado-subordinador. Sempre nesse tipo de relação. Há um outro processo, eu observei isso em biônica, que é muito comum na poesia da Fernanda Marra, e não é a paratasse é mais incomum, embora não seja, mais incomum não, menos frequente. O mais comum é esse tipo de hipotasse que eu falei, que corta muito bem os versos, e como eu disse no vídeo anterior, me convida a ler de modo vocalizado. O outro processo é o processo antitático, que é o processo que faz a retomada de algo. No processo antitático, sem paredes, nem forro, nem viga, faz a retomada de palavras, por omissão. Omissão é uma coisa esquisita, ruim, não é boa de dizer. Por supressão. Então, suprime-se a palavra palavras. A figura de linguagem para isso que é o zeugma, muito frequente nesse processo antitático, tanto o zeugma quanto a elipse. Mas a elipse tende a fazer uma retomada marcando o termo novamente ou substituindo um termo por outro que seja usualmente dado como sinônimo. Esses termos eles importam pouco. Não acredito que tenha que se ignorá-lo, até porque se eu acreditasse que tivesse que ignorá-los, eu não estaria empregando esses termos. Mas o que importa é o processo mesmo, é você entender que no andamento, na passagem dos versos, o corte se dá por uma estratégia de subordinar verso a verso na constituição de sentido, articulando sentido e ritmo. A meu ver, convidando a leitura cortada. É isso que quero chamar a atenção. Enquanto o poema continua aí na tela, como vocês estão vendo, para que vocês possam refletir, tomar nota, quiçá fazer perguntas depois. Tá bom? Pois bem, é isso. E conforme eu disse, no próximo vídeo eu retomo a Jane de Souza, e será o segundo vídeo desse meu retorno depois dos 4 primeiros que abriram o curso de vocalização de poemas do corpo de voz. E na sequência retomo Thaís Monteiro com o vídeo final, por assim dizer, das minhas 8 aulas neste curso. Ignorem o presidente, usem máscara.